E aí galerinha, tudo bem? Olá você, bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar sequência à nossa série de aula aqui, né? Leitura da Constituição, lei seca. Você é meu convidado, minha convidada, para que possamos seguir nessa leitura, trazendo para você esse material legal para você, concurseira, né? A lei seca, né? O que as bancas de concurso têm ultimamente cobrado, né? Que é a letra de lei. Então, a gente vai trazer então a leitura da Constituição, depois nós vamos trazer também a lei seca de outros, tipo Código de Processo Penal, para a galera das carreiras policiais, né? Pessoal, tribunais, processo penal, vamos trazer trânsito, né? CTB, LDB, vamos trazer uma série de leis secas que legal para você. Espero que você curta de montão aí e que possa ajudar você, né? Então vamos lá com a nossa leitura, dando sequência à lei seca. Vamos falar então agora da Câmara dos Deputados, falar um pouquinho lá. Vamos lá, vamos aqui para o PDF. Seção 3, né, da Câmara dos Deputados. Vamos falar também do Senado Federal. E aí vai, né? Vamos lá. Então, artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. 1. Autorizar por 2/3 de seus membros a instalação de processo contra o presidente e vice-presidente da República e ministro de Estados, tá? 2/3 então ali dos membros autoriza a abertura de um processo, né? Um processo de impeachment, por exemplo, né? A instalação de um processo contra. 2. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando apresentado ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. 3. Elaborar seu regimento interno. E aqui o 4, com uma nova redação, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixar da respectiva remuneração, observando os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, isso redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98, e 5. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 6º, portanto aí as competências da Câmara dos Deputados. Seção 4. Compete ao Senado Federal. Artigo 52. Vamos lá. Compete privativamente ao Senado Federal. Competência só do Senado. Aqui, ó. 1. Processar e julgar o presidente e vice-presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, né, os comandantes das Forças Armadas, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles, redação dada pela Emenda Constitucional 23 de 99. 2. Processar e julgar o ministro do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Advocacia, né, Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade, redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2002. 3. Aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrado nos casos estabelecidos nesta Constituição. B. Ministro do Supremo do Tribunal de Contas da União, indicado pelo Presidente da República. Governador de território. Presidente e diretores do Banco Central. Procurador-Geral da República. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Inciso 4. Aprovar previamente por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha de chefe de missão diplomática de caráter permanente. 5. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios.
6. Fixar por proposta do Presidente da República limites globais para montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. 8. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. 9. Estabelecer limites globais e condições para montantes da dívida imobiliária do Estado, Distrito Federal e municípios. 10. Suspender a execução de todo ou qualquer parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 11. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Elaborar seu regimento interno. Dispor sobre organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação de respectivas remuneração observando os dispostos parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1998. 14. Eleger membro do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7º. 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional em sua estrutura e seus componentes e de desenvolvimento e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso instituído pela Emenda Constitucional 42 de 19 de 12 de 2003. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado, a perca do cargo com inabilitação por 8 anos para exerção de função pública sem prejuízo de demais sanções judiciais cabíveis. No caso ali, está se referindo aqui, no caso, a processar, o presidente e o vice-presidente da República e os comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, também processar e julgar ministro da Suprema Corte. Tá bom? Competência aí, portanto, no caso do Senado Federal, com a presidência, que será o presidente, nesses dois casos, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Seção 4 dos deputados e dos senadores. Observe que essa parte do tempo é revogada, e aí nós vamos aqui para o artigo 53, que está em vigor desde a Emenda Constitucional 35 de 2001. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos e julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional 35 de 2001. 2. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos em 24 horas à casa respectiva, no caso de senador para o Senado Federal e deputado para a Câmara do Deputado, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Ou seja, se o deputado for pego em um crime inafiançável, preso em flagrante,
em 24 horas a autoridade policial tem que remeter para a Câmara dos Deputados, no caso de deputado federal, e para o Senado Federal, no caso de senador, para que a Câmara, né, os membros, os deputados e senadores decidam sobre a permanência ou não da prisão do membro, né, do deputado ou do senador em questão. Parágrafo 3º. Recebida denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido, nela representante pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato, ou seja, a Câmara pode, ou o Senado pode mandar suspender a investigação sobre o senador ou o deputado em questão. Porém, esse processo de que suspende, ele não suspende, né? Ele suspende, no caso aí, a prescrição, ou seja, o crime ele não é prescrito, ele fica como se não tivesse um prazo para a prescrição, tá bom? E aí, de repente, quando ele terminar o mandato, as investigações podem ser reabertas e aí sem a devida questão de recurso, né, de prescrição, alegação de prescrição. 6. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhe confiarem ou dele recebam informações. 7. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva, ou seja, o membro um deputado que é das Forças Armadas ou um senador que é das Forças Armadas, eles não poderão, vamos imaginar que o Brasil entre uma guerra e aí aqueles deputados ou senadores que são militares, eles só poderão incorporar as Forças Armadas em caso de dispensa de autorização, né, pelas casas, no caso, pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados. 8. A imunidade de deputados ou senadores substituirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de ato praticado fora do recinto do Congresso Nacional que seja incompatível com o exercício da medida, incluído pela Emenda Constitucional 35 de 2001. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, primeiro, desde a expedição do diploma, primeiro, firmar ou manter contrato com pessoas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviços públicos, salvo quando o contrato observar as cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função do emprego remunerado, inclusive os de que sejam admissíveis ad noto nas entidades constantes das alíneas anteriores, ou seja, ele não pode aceitar, né, as funções, cargos, a partir do momento que ele for diplomado, né? Desde a posse, o que não pode? Desde a posse, ser proprietário, controladores ou diretores de empresas que goze de favor decorrido de contrato com pessoas de direito público ou nela exerça função remunerada. Então ele não pode, né?
ocupar cargo de função de que seja admissível ad notam nas entidades referidas nos incisos 1 a B. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1 A e D. Se titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. Não pode ter dois cargos, nem dois mandatos. Artigo 55. Perderá o mandato o senador e o deputado que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cuja procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão autorizada, né? Ou seja, ele não pode deixar de comparecer, veja bem, a terça parte, a um terço, né, das sessões. 4. Que perder ou tiver suspensos direitos políticos. Então, se ele perder ou tiver o seu direito político também, automaticamente ele perde a sua função. 5. Quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição, pode, por exemplo, abuso de poder econômico e uma série de outros, né? Pode a justiça eleitoral decretar, então, a perda dos direitos políticos. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, esses são os casos de perda do mandato, né? Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ou de percepção de vantagens indevida. 2. Nos casos dos incisos 1, 2 e 4 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta dos seus membros mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa ao parlamentar. 3. Nos casos previstos nos incisos 3 e 5, a perda será declarada pela mesa da Casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representando no Congresso Nacional, assegurando ampla defesa. 4. A renúncia de parlamentar submetido ao processo que vise ou passe levar a perda do mandato nos termos deste artigo terá seus efeitos suspensos até a deliberações finais do que trata os parágrafos 2 e 3, emenda constitucional pela emenda 6 de 94. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador. Primeiro que investido no cargo de ministro de Estado ou governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. 2. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar de remuneração de interesse particular, sem remuneração, né? Tratar sem a remuneração de assunto de interesse particular que tenha, nesse caso, o afastamento, não ultrapasse 120 dias da por sessão legislativa. Primeiro, o suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em funções previstas nesse artigo e ou de licença superior a 120 dias. 2. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, faz-se a eleição para preenchê-las e se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. 3. Na hipótese do inciso 2, o suplente, o deputado ou senador poderá. 3. Na hipótese do inciso 1º, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato.
Falamos das atribuições, portanto, aí da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Seguimos com a nossa lei seca, leitura da Constituição de 1988, tá bom? Se você curtiu, deixa um like, inscreva no canal, deixa um like no vídeo, compartilhe aí com os amigos nas redes sociais, comente, deixe as suas impressões sobre a nossa leitura, sobre o nosso conteúdo, beleza? Até a próxima.